Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Polly e hoje nós vamos falar sobre síndromes medulares e as vias medulares. Então, se você não sabe, vem comigo. Primeiramente, o que é uma via? Via é um caminho. Eu peguei essa imagem aqui do Maps da via 040. E a via leva a gente de um ponto até o outro. Mas a gente não só vai, a gente volta também. Então, nós temos vias nos dois sentidos. E na medula é a mesma coisa, tá? Mas para a gente ver as vias da medula, né? Numa imagem esquemática, a gente vai ter que cortar a medula, a gente vai ter que fazer um corte transversal, que é como se a gente tivesse enfiado a medula aqui e cortasse ela na guilhotina, que é um corte transversal. Então, aqui nós temos o nosso corte transversal. As vias que estão em azul, elas são ascendentes, e as vias que estão em vermelho são descendentes. E os nomes das vias falam de onde elas estão saindo e para onde elas vão. Primeiro, vamos falar das vias descendentes. A via que a gente mais conhece é o trato córtico-espinal lateral e nós temos também o trato córtico-espinal anterior. Trato córtico-espinal sai do córtex para a espinha, para a medula, tá? Então, o nosso trato córtico-espinal, ele é responsável principalmente pela motricidade. Nós temos o trato tectoespinal, tecto do mesencéfalo, em especial os colículos superiores, e espinal de medula. Então, o trato tectoespinal tem função principalmente de movimentos relacionados ao estímulo visual, por estar ligado com os colículos superiores. Nós temos também o trato ponto-retículo-espinal, mas a gente conhece ele mais por trato retículo-espinal, que vai da formação reticular para a nossa medula. E ele está relacionado ao nosso equilíbrio, nossa postura, a motricidade voluntária, em especial aquela presente, né, na nossa região axial. Nós temos também o tracto vestíbulo-espinal, sai da área vestibular, vai para a medula. Então, ele está relacionado principalmente aos nossos movimentos relacionados com o nosso movimento da cabeça, que é o nosso centro de equilíbrio, né? Por causa do vestíbulo que nós temos no ouvido interno. Então, esse trato vestíbulo espinal, ele está relacionado principalmente a isso. E ele favorece a nossa ação extensora, então, postura, extensão. Nós temos também o trato rubroespinal. O trato rubroespinal, ele está relacionado, primeiro ele sai do núcleo rubro, né? E vai para a nossa medula. E ele facilita a ação flexora. Então, ele está relacionado mais aos movimentos finos das nossas regiões mais distais, beleza? Esses são os nossos principais. Nós vamos agora para os nossos tratos ascendentes. A gente viu que os descendentes são motores, os nossos ascendentes, eles são sensitivos. Então, nós vamos ter os fascículos grácil e cuneiforme, que nós já estamos cansados de escutar esses nomes, e ele está relacionado com sensibilidade profunda, então propriocepção consciente, vibração, o tato epicrítico, né, que é aquele tato discriminativo, e também com a estereognosia. Em relação a o funículo lateral e anterior, nós temos o trato espinotalâmico anterior, que está relacionado principalmente ao tato e à pressão, e temos o trato espinotalâmico lateral, que está relacionado à dor e temperatura. Já os tratos espinocerebelar anterior e posterior está relacionado com funções cerebelares, mas vou destacar o espinocerebelar anterior porque ele tem muita relação com o trato córtico-espinal, tá bom? E ele vai modular a ativação desse trato. Então, ele vai ajudar a modular os movimentos. E o espinocerebelar posterior está relacionado principalmente à propriocepção inconsciente, beleza? Esses são os nossos tratos. Quando a gente pensa na lesão medular, a gente tem dois tipos: a lesão medular completa e a lesão incompleta.
Na lesão incompleta, nós temos 6 tipos mais conhecidos e nós vamos falar deles agora. Primeiro, nós temos a síndrome medular anterior, que vai acometer tanto o funículo anterior quanto parte ou completamente o funículo lateral. Então, essa pessoa vai perder a sensibilidade superficial, que está relacionado com os tratos espinotalâmicos. Além disso, parte do trato córtico-espinal lateral vai estar acometido, ou então por completo, e anteriormente o trato córtico-espinal anterior vai estar comprometido. Então, essa pessoa vai ter um déficit de sensibilidade superficial e vai ter também perda parcial da motricidade. E vale ressaltar que nessa região também nós teremos os tratos espinocerebelares que também vão estar acometidos na síndrome medular anterior, então dificultando na questão do movimento voluntário. Nós temos a síndrome medular posterior, ela já é um pouco mais rara. Ela vai acometer os fascículos grácil e cuneiforme, então essa pessoa vai ter um déficit, né, de sensibilidade profunda. Então é uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade para caminhar, porque ela nunca sabe onde o pé dela tá, ela não tem propriocepção. Então essa pessoa, ela vai ter uma ataxia sensitiva, que a pessoa não sabe onde o pé tá, entendeu? Por acometimento dos fascículos grácil e cuneiforme. Na síndrome central da medula, ou síndrome medular central, essa pessoa ela vai ter acometimento principalmente de membros superiores. Mas não faz sentido, né? Claro que faz. Ela tem uma lesão na região central da medula. Só que se você olhar o trato córtico-espinhal lateral, a parte mais medial dele, que é justamente o que está acometido na síndrome central, é responsável pela movimentação dos membros superiores, entendeu? Então faz todo sentido essa síndrome acometer mais membros superiores. Nós também temos a síndrome do cone medular. Como essa região já não tem tantos núcleos, então esse indivíduo ele não vai ter espasticidade, ele vai ter uma hiporreflexia, ele vai ter anestesia em cela, que é o déficit da sensibilidade na região interna dos membros inferiores, vai ter também plegia dos membros inferiores, dificuldades sexuais, déficits sexuais por não ter mais ereção reflexa, no caso dos homens, né? Mas também prejuízo na função sexual das mulheres. Esse indivíduo, ele vai ter uma bexiga flácida. Essa é a síndrome do cone medular. Nós também temos a síndrome da cauda equina, que já é lesão de nervo. Então, vai depender muito da quantidade de nervos que foram acometidos. Então, esse indivíduo ele pode ter plegia dos membros inferiores, anestesia, que é a abolição da sensibilidade, vai ter hiporreflexia, prejuízo na função intestinal, sexual e urinária. Então, são síndromes que acometem mais os nervos, então não são síndromes mais onde está tudo diminuído, né? O reflexo, a função, tudo reduzido. E nós temos a síndrome de hemissecção medular, também chamada de síndrome de Brown-Séquard. E para a gente entender essa síndrome, eu vou falar de 3 tratos principais e onde eles se cruzam para vocês entenderem. Primeiro, nós temos o trato córtico-espinal, que origina lá da área motora do córtex e ele decursa nas pirâmides, como vocês já viram na aula de tronco encefálico. Então, quando ele cruza, se a gente tem uma lesão, finge que a lesão é aqui, tá? A lesão é onde está esse amarelinho. Se esse trato córtico-espinal ele cruza, então essa pessoa vai ter déficit na motricidade do lado da lesão. Do outro lado vai estar normal, porque aqui cruzou e chegou a motricidade aqui. O espino talâmico, ele cruza assim que ele entra na medula. Então, essa pessoa, do lado da lesão, o trato vai entrar, cruzar e subir. Do lado oposto, o trato vai entrar, cruzar e não vai subir, porque tem a lesão. Então, essa pessoa ela vai ter um déficit de sensibilidade superficial do lado contralateral à lesão. Então, se a lesão é do lado direito, ela vai ter um déficit de sensibilidade superficial do lado esquerdo. Na parte do cordão posterior que eles colocam aqui, mas é fascículo grácil e cuneiforme, eles só cruzam bem lá em cima. Então, assim que ele entra na medula, ele sobe direto.
Então, essa pessoa vai ter déficit de sensibilidade profunda do mesmo lado da lesão, entendeu? E do outro lado vai estar normal. Então, para você entender essa síndrome, você tem que saber onde que essas vias se cruzam, para você poder saber direitinho o que está cometido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula assim bem resumidinha para a disciplina de neuroanatomia da Faculdade de Ciências Médicas. Então, espero que vocês me acompanhem mais, se inscrevam aqui no canal, sigam no Instagram, porque lá eu posto muita coisa legal. E deixe seu comentário aqui para a gente poder conversar. Então, beijo e até a próxima.